Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Bem-vindos ao Maná Eterno. Sou o pastor Jean Jorge. Vamos falar um pouco sobre o jejum de Daniel. Realmente existe um jejum de Daniel? A palavra nos diz que Daniel jejuou 21 dias, comendo legumes. É isso mesmo? Bom, eu já começo dizendo que o meu modo de pensar é que o jejum total é o jejum que você não come nada e não bebe nada. Jejum parcial é aquele que você bebe algo. Eu, particularmente, não vejo na Bíblia nenhum jejum que você coma algo, nem que seja algo diferente, algo leve. Eu nunca vi na Bíblia algum jejum que você possa comer algo. Muitos, nosso meio evangélico, se colocou até um tipo de jejum que deram o nome de jejum de Daniel. E que aí se come legumes por 21 dias. Vamos ver na palavra o que realmente isso está de acordo mesmo com a palavra. Eu acho que acabou se fazendo ali uma mistura de textos em situações completamente diferentes, em tempos completamente diferentes da vida de Daniel e que não configura essa prática que hoje se tem, que é comer legumes durante 21 dias e chamar isso de jejum de Daniel. Vamos ver a palavra, o que ela diz. Bom, no livro de Daniel, no capítulo 1, já vai contar a história de que eles foram capturados pelo rei da Babilônia e levados para a Babilônia. E lá ele foi colocado separadamente, ele e mais alguns amigos, porque eram nobres. E aí teriam uma comida especial que o rei estabeleceu para eles, para que eles se alimentassem. Vamos ver, isso está no capítulo 1, versículo 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E aí no versículo 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Versículo 12 diz assim: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 15: no fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículo 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e vinho, que deviam beber, e lhes dava legumes. Versículo 18. Vencido o tempo, qual o tempo? 3 anos. Lembra que o versículo 5 lá em cima diz que eles tinham que ficar nesse preparo durante 3 anos. Então, Daniel comeu legumes e bebeu água durante 3 anos. Aí está aqui, ó, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então vamos agora pensar um pouco sobre esse texto. Aqui foi logo no começo, Daniel era um jovem, provavelmente 17, 16, 18 anos, nessa faixa de idade ali. Então, foi no começo do cativeiro da Babilônia. E ele pediu que o chefe dos eunucos, que estava responsável por eles, permitisse que eles não precisassem se contaminar com aquelas iguarias do rei, que eles iam comer legumes durante 10 dias só para experimentar. Se em 10 dias eles estivessem magros e feios, aparência de doentes, digamos assim, aí o resto dos outros dias, até chegar os 3 anos, comeria das iguarias do rei. Porém, em 10 dias, que foi o experimento que ele pediu, eles estavam bem. Ficaram melhores que os outros, que comiam das finas iguarias. Então ele passou o resto do tempo, até fazer os 3 anos, comendo legumes e bebendo água. Né? Não bebia vinho, não bebia nada. E aí foi se apresentar diante do rei. Porém, aí se faz uma confusão com relação a
capítulo 10. Então aqui no capítulo 10, a partir do versículo 1, já está no governo de Ciro, né? De Ciro da Pérsia. Já tinha tomado o governo da Babilônia. Então já tinha se passado os 70 anos de cativeiro. Já era aqui no terceiro ano de Ciro. Ou seja, já tinha se passado 73 anos. Então provavelmente 73 com 17, vamos botar que Daniel estava lá no começo, vai para 90 anos. Então aqui o Daniel já estava já no fim da sua vida, com cerca de 90 anos de idade. E aí é que acontece a situação dos 21 dias, que Daniel fica orando a Deus, e nesses 21 dias ele diz que ele não comeu manjar desejável. Não diz a Bíblia que ele jejuou, que ele não comeu nada. Ele não comeu manjar desejável durante 21 dias. Diz assim o texto: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui, Daniel não está dizendo que jejuou durante 21 dias. E nem que ele comeu legumes durante 21 dias. Ele disse simplesmente que ele não comeu manjar desejável nem bebeu vinho. Ele estava em propósito com o Senhor. Então, aqui, o que às vezes a igreja faz? Pega os 10 dias que ele pediu para ser experimentado, lá quando ele tinha 17 anos de idade, que ele comeu legumes só aqui, no experimento de 10 dias, mas ele comeu por 3 anos o legume, né? E aqui mistura com esses 21 dias aqui de 70 e poucos anos depois. Pega esses dois textos e faz uma mistureba e bota 21 dias de jejum de Daniel comendo legumes. Então a igreja acaba misturando esse tipo de situação, porque não está claro nem que ele jejuou e muito menos que ele comeu legumes por 21 dias. Então, com relação a Daniel, nestes textos, não diz que ele jejuou em momento algum. Porque aqui diz que ele comeu legumes, no capítulo 1, e no capítulo 10, aqui só está dizendo que ele não comeu nem manjar desejável, e nem carne, nem vinho. Mas será que ele está dizendo que ele jejuou? Ou ele está dizendo só que ele se absteve destes alimentos? Pode ter feito simplesmente um propósito com o Senhor, que não quer dizer que é jejum. Aqui eu particularmente não considero um jejum que você possa comer alguma coisa. O jejum, se abster de comer, não deixar de comer isso daqui para comer aquilo ali. Aí, para mim, isso pode ser um propósito, não um jejum. É diferente. Então, no meu entendimento, Daniel não jejuou momento algum desses dois textos. A paz a todos!